Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Assim começa o princípio da polaridade, o quinto ensinamento revelado por Hermes Trismegisto em O Caibalion. Vivemos em um universo de contrastes, onde a luz e a sombra, o frio e o calor, o amor e o ódio, o nascimento e a morte são faces opostas da mesma energia. Nada existe sem o seu contrário. Nada pode ser compreendido isoladamente. O universo é uma dança de extremos que se completam, uma harmonia construída a partir da tensão entre opostos. Esse é o paradoxo da existência e também o segredo de toda a evolução. Hermes nos ensinava que os opostos não lutam entre si, eles se equilibram. São os dois lados de uma única vibração, duas pontas de uma mesma linha. O frio é apenas a ausência de calor, a escuridão, a ausência de luz, o medo, a ausência de fé. O negativo e o positivo não se excluem, coexistem em diferentes graus da mesma essência. Compreender isso é libertar-se da ilusão da dualidade, é perceber que o bem e o mal, o fracasso e o sucesso, a dor e a alegria são apenas diferentes estágios de uma mesma jornada. A maioria das pessoas, no entanto, vive aprisionada em um dos polos. Oscila entre extremos, acreditando que um é desejável e o outro deve ser evitado. Amam ou odeiam, acreditam ou duvidam, se exaltam ou desanimam. Mas o verdadeiro sábio hermetista observa ambos e aprende a permanecer no meio, no ponto de equilíbrio onde nasce a consciência. Ele sabe que a vida é uma corrente de energia e que quem aprende a se mover entre os polos, sem se perder neles, domina a própria vibração. Hermes dizia: os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. É como a luz e o som. Ambos são vibrações, apenas em frequências diferentes. Da mesma forma, as emoções, os pensamentos e os estados de consciência são variações de uma mesma força mental. Você pode transformar medo em coragem, ódio em compaixão, caos em ordem, desespero em esperança. Basta elevar o grau da vibração. Nada é fixo. Toda energia pode ser convertida, toda emoção pode ser transformada. Esse é o verdadeiro poder da polaridade, a arte da transmutação. Imagine um termômetro. Na extremidade inferior, o frio, na superior, o calor. Mas ambos são apenas manifestações da temperatura. Não existe uma linha que os separe, apenas um gradiente. Assim é com todas as coisas da vida. A tristeza e a alegria, o sucesso e o fracasso, o amor e o medo são expressões da mesma energia em graus diferentes. E o segredo está em aprender a mover-se conscientemente ao longo dessa escala, em vez de ser arrastado por ela. Quando compreendemos a polaridade, deixamos de julgar os opostos como bons ou maus. Percebemos que o mal não é o oposto do bem, mas o seu reflexo distorcido. O ódio não é o contrário do amor, é amor reprimido, amor ferido. O medo não é o oposto da fé, é a ausência momentânea dela. E essa compreensão muda tudo, porque nos permite enxergar a luz até na escuridão. O hermetista não foge da sombra, ele a ilumina. Não nega a dor, ele a transforma em sabedoria. Ele entende que o equilíbrio não é ausência de conflito, é a harmonia entre forças opostas. O mundo moderno é uma manifestação viva do princípio da polaridade. Vivemos em extremos, excesso de informação e falta de silêncio, excesso de consumo e escassez de sentido, excesso de pressa e ausência de presença. Mas o universo sempre busca o equilíbrio. E quando um polo é levado ao limite, o outro é chamado para restaurar a harmonia. É por isso que após tempos de caos, vem o despertar. Depois da noite, o amanhecer. Depois da dor, o renascimento. Nada é permanente. Tudo flui entre os polos da criação. O princípio da polaridade é, portanto, uma chave para o autodomínio. Ele nos mostra que ninguém está preso a um estado de espírito. Tudo o que sentimos pode ser alterado se mudarmos a vibração. Quando estiver triste, lembre-se, a alegria está na mesma linha, apenas em outro ponto. Quando estiver com medo, a coragem está ali, na outra extremidade do mesmo eixo. Ao mover-se mentalmente, você muda de polo. E o que parecia impossível se dissolve como fumaça. Essa é a alquimia interior,
Tudo o que existe em você tem um oposto. A luz chama a sombra, a força revela a fragilidade, o sucesso testa a humildade. E quanto mais tentamos eliminar um lado, mais fortalecemos o outro. O equilíbrio não vem da rejeição, mas da integração. A sombra não precisa ser destruída, precisa ser compreendida. O mal não precisa ser odiado, precisa ser superado por consciência. Porque a polaridade é a base do aprendizado. Sem opostos, não há contraste, e sem contraste, não há evolução. Na prática, aplicar o princípio da polaridade é mudar a forma como reagimos. Quando alguém te irrita, observe o oposto que aquilo desperta. Talvez seja um convite à paciência. Quando algo te entristece, olhe para o potencial de alegria escondido na experiência. Quando a vida te desafia, veja que o desafio é o outro lado do crescimento. Nada é apenas dor, nada é apenas prazer. Cada situação contém o embrião do seu contrário. E quem enxerga isso, aprende a viver com sabedoria. A polaridade é também a base das emoções humanas. Quantas vezes o amor profundo se converteu em ódio quando ferido? Quantas vezes a perda abriu caminho para a liberdade? Quantas vezes a tristeza se transformou em inspiração? Isso acontece porque a energia emocional nunca desaparece, apenas muda de polo. O mesmo fogo que destrói pode aquecer. O mesmo medo que paralisa pode proteger. Tudo depende do grau de consciência com que vibramos. Hermes Trismegisto dizia que o sábio não teme os opostos. Ele os utiliza como instrumentos. Quando sente raiva, ele a converte em determinação. Quando sente medo, transforma em foco. Quando se vê na dor, descobre força. O hermetista não é frio ou insensível. Ele sente tudo, mas não se perde em nada. Ele observa, compreende e transmute. E ao fazer isso, torna-se livre. Hoje, chamamos isso de inteligência emocional, mas Hermes chamava de domínio mental. Ele sabia que o equilíbrio não é encontrado, é construído. Você não elimina o caos, organiza-o. Não apaga a dor, transforma-a em propósito. Não elimina o medo, o converte em energia de ação. Esse é o verdadeiro poder do pensamento consciente. Transformar o veneno em remédio, a queda em impulso, a sombra em luz. O princípio da polaridade também explica por que nada é absoluto. O que é vitória hoje pode se revelar aprendizado amanhã. O que é dor agora pode ser sabedoria depois. Tudo muda de polaridade conforme o tempo, a perspectiva e o nível de consciência. O universo é relativo, dinâmico e cíclico. Os polos se movem em ritmos eternos e o equilíbrio está em fluir com eles sem resistência. Quem entende isso vive com serenidade mesmo em meio ao caos, porque sabe que toda noite carrega em si o amanhecer. O segredo final é lembrar que você não é nenhum dos polos. Você é a consciência que os observa. Você não é a dor, mas quem a sente. Não é o sucesso, mas quem o experiencia. Não é o frio nem o calor. É o fogo interior que percebe ambos. O despertar acontece quando deixamos de nos identificar com os extremos e passamos a nos reconhecer como o centro. É ali, no ponto imóvel entre os opostos, que mora a paz. É ali que a alma descansa. Feche os olhos por um momento e sinta a dualidade dentro de você. Luz e sombra, amor e medo, dúvida e fé. Agora, respire e perceba que tudo isso coexiste em harmonia. Não há guerra, apenas dança. A vida é essa coreografia perfeita entre forças que se equilibram. E você é o espaço onde essa dança acontece. A consciência que observa, acolhe e aprende. Quando compreendemos isso, deixamos de temer os opostos e começamos a celebrar o equilíbrio que nasce deles. Curta este vídeo se essa mensagem tocou sua alma. Inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa entender que a luz só existe porque há sombra e que toda dor traz em si a semente da transformação. O universo é duplo e a sabedoria está em encontrar o ponto de harmonia entre os extremos. Porque só quando entendemos os dois lados é que compreendemos o todo. E é no meio do caminho, entre a luz e a escuridão, que o verdadeiro poder desperta.